Creio que dentro desta passagem tem muitas riquezas, muitos ensinamentos para a nossa vida. Nós vamos ler a parábola do semeador, Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco na noite de hoje. Você crê nisso? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, e afastando-se da praia, e o povo estava à beira-mar na praia, e assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o ensino diziam: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Amados, esta é uma parábola na qual Jesus ele falou aos seus discípulos, à grande multidão que estava em torno, aos líderes da época. Nós vamos ver que, quando nós meditamos no Evangelho de Marcos, nós vamos ver que o ministério do Senhor Jesus, ele vinha numa crescente. Então, as multidões já começavam a cercar Jesus, querendo ouvir os seus ensinos, querendo estar próximo do nosso Senhor. Nós vamos ver que Jesus, ele começou a ensinar por meio de parábolas. Quando nós olhamos essa questão, Jesus, ele começou a semear as verdades do reino entre as multidões, os líderes religiosos e os seus discípulos. Então, ele começou a falar referente ao Evangelho, ao reino de Deus, entre muitas outras coisas. Nós vamos ver que Jesus, quando usa esse artifício de parábolas, ou seja, é um método que ele utilizava para ensinar a respeito do reino de Deus às multidões. E quando nós falamos de parábolas no Evangelho Sinótico, nós vamos ver que geralmente as parábolas eram uma história curta, baseada nos fatos assim, cotidianos da vida comum dos homens ali na época. Então Jesus utilizou esse método de parábolas, usando figuras ali do dia a dia, para poder ilustrar uma história, apresentar uma história com o objetivo de alcançar as pessoas e esclarecer as verdades. Então, quando nós vamos ver dentro da questão do ensino de parábolas, nós vamos ver que as parábolas do reino, ela declaram as implicações do reino de Deus neste mundo. Nós vamos ver que as parábolas aqui apresentadas, Jesus desafiou 3 grupos, prestem atenção, 3 grupos, para que eles pudessem ter um entendimento daquilo que Jesus estava falando. Mas desses 3 grupos, somente os discípulos tiveram um compromisso firme com o Senhor. Então vamos lá, os 3 grupos quem eram? Os discípulos, que assumiram um compromisso firme com o Senhor, as multidões, que se encantavam com os discursos de Jesus, mas não se comprometiam em segui-lo. E também os líderes religiosos da época, que inclusive tramaram contra o Senhor. Então, nós vamos ver o seguinte, que os 4 tipos de solo descritos nesta parábola corresponde, o primeiro deles, aos líderes religiosos, o segundo às multidões, e o terceiro
o segundo e o terceiro às multidões, e o quarto ao grupo dos discípulos. Eu vou repetir. O primeiro solo aqui descrito, né, a que caiu à beira do caminho, né, era referente aos líderes religiosos. As que caíram ali, né, em um solo rochoso, era referência das multidões, né, assim como o terceiro solo, né, que caiu entre os espinhos. Então é referente a essas multidões que estavam acompanhando o Senhor Jesus. Então, quando a gente olha a cena em si, procurem trazer à sua memória agora ministério crescente de Jesus. Jesus já não tinha condição de estar próximo como eu estou de vocês. Então, as multidões eram numerosas, aglomeravam Jesus, não é? E então Jesus falou assim, vou fazer um barco de púlpito. Então ele subiu no barco, as multidões se apresentavam na praia, e Jesus usava, não é, de alguns artifícios, né, para otimizar a sua mensagem. Então ele estava de costas para o mar, de frente para a multidão, o vento soprava e a sua voz expandia. Nós vamos ver que Jesus, ele começou a proferir, não é, a parábola do semeador. Para quê? Para que as verdades do reino viessem a ser, de alguma forma, enxertadas no coração dos ouvintes. Então nós vamos ver o seguinte, Jesus, ele começou, não é, a falar, um agricultor, um semeador saiu a semear. Quando nós olhamos historicamente a região ali da Galileia, nós vamos ver que ela é muito conhecida pela produtividade, é uma região agrícola, né? E boa parte das províncias ali elas tinham donos, né? Então esses donos, eles arrendavam algumas terras, né? E dividiam esses campos arrendados. Então um agricultor, o que ele fazia? Geralmente ele pegava um saco com as suas sementes, né? E ele lançava sobre o solo, manualmente, né? Depois ele vinha, arava a terra, e depois, né, por vezes, né, ele aguava, né, derramava água sobre a terra, ou mesmo esperava as chuvas, que o Senhor enviasse chuvas, para que essas sementes viessem a frutificar, a dar crescimento. Nós vamos ver o seguinte, que algumas pessoas, ao observarem esta parábola aqui, vão falar que essas pessoas, na opinião de alguns eruditos, se refere a Jesus. Outros vão falar, não, que essa parábola se refere à mensagem do reino. E outras vão falar assim, não, essas mensagens de Jesus aqui se referem aos 4 tipos de solo, e é esses 4 tipos de solo que eu quero destacar esta noite. Note, você já parou para pensar o seguinte, quantas vezes muitas pessoas vêm à igreja, muitos ouvem a mesma mensagem? Por exemplo, nós estamos com uma igreja cheia hoje aqui, todos vão ouvir esta mensagem. O porquê que esta palavra, nesta noite, faz um efeito glorioso na vida de uns e faz pouco efeito na vida de outros? Porque o problema não está na mensagem. A palavra, que é a semente, a palavra ela é boa. Muitas vezes o problema está no solo que está recebendo a palavra, não é? Então, muitas vezes, eu e você, nós não estamos receptivos à palavra do Senhor, não é? Muitas vezes, nós estamos aqui na igreja, mas com um pensamento lá, e Deus quer falar conosco nesta noite, e muitas vezes nós estamos focados em outras coisas, porque você e eu, muitas vezes, entramos na igreja e não conseguimos nos desprender, não é, de coisas que nos afetam até mesmo dentro da igreja. Nesta noite, Jesus, ele pergunta para mim e para você nesta noite, qual é o solo do seu coração hoje? Como está o solo do seu coração? Você está receptivo à palavra de Deus nessa noite? Você quer que essas verdades estejam intrinsecamente fincadas aí no seu coração? Você quer mudança de vida nesta noite? Então é necessário que você avalie, faça, não é, uma reflexão de como está o solo do seu coração, para que você venha receber a palavra de Deus, não é? Então nós vamos ver o seguinte, no versículo de número 4, nós vamos ver que ao semear, algumas das sementes caíram à beira do caminho. Então, as cidades ali eram repletas de campos. Então as estradas, elas passavam por dentro de muitos desses campos. Então algumas caíram à beira do caminho, não é?
Então nós vamos ver que nenhum agricultor em sã consciência, ele ia jogar semente na beira do caminho, mas ele ia jogar semente, Rob, na área onde havia o cultivo, onde o solo era tratado. Para quê? Para que houvesse maior chance daquela semente ter condições de frutificar, virar uma árvore frondosa e dar frutos no futuro. Então, o que acontece? Essas sementes caíam à beira do caminho, porque a brisa ali, o vento, levava muitas vezes essas sementes que eram lançadas no solo bom para um solo aonde estava o caminho, onde as pessoas passavam. Então caiu à beira do caminho. Então o vento levava. Nós vamos ver que outras, nos versículos 5 e 6, caíram em lugares pedregosos. Vejam isso. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Então, nós vamos ver que outras ali caíram em lugares pedregosos. Algumas partes da Galileia, quando nós fazemos um estudo, nós vamos ver o seguinte, que havia uma camada ali no solo de calcário e xisto. E isso era alguns centímetros abaixo da superfície. Então, o agricultor, ele lançava a semente, e essa semente caía nesse solo, aparentemente bom, mas era rochoso, porque embaixo havia xisto e havia ali um calcário. Então nós vamos ver que quando essa semente ela começava a frutificar, ela não conseguia nascer, ela não conseguia criar raízes, as raízes não conseguiam se aprofundar, de modo que o sol saía, e aí quando esquentava o calor do dia, exauria, aquela umidade ou pouca umidade que o solo tinha, e essa semente era impedida de frutificar. Nós vamos ver, no entanto, o seguinte, que o calcário impedia as sementes de criarem raízes profundas, e o sol quente entre as duas estações impediam que essas sementes frutificassem. E a outra caiu entre os espinhos, no versículo 7, provavelmente uma referência aqui a um tipo de erva daninha, que com fortes raízes ela impedia que as sementes novas plantadas ali tivessem ali a umidade do solo em seu favor. Essas sementes, como ervas daninhas, impediam o crescimento das sementes novas ali plantadas. Então nós vamos ver o seguinte, pense comigo e analise, há uma progressão aqui em solos ruins, Nós vamos ver que um é à beira do caminho, o outro nós vamos ver que era um solo rochoso, e o outro caiu entre as ervas daninhas, entre os espinhos, Então há uma progressão. E aí, em contrapartida, também há uma progressão, porque a Bíblia diz que a outra caiu, enfim, numa terra boa. Essa deu fruto, uma semente deu 30, a outra semente deu 60 e a outra deu 100. Então, uma sementinha deu 30, deu 60 e deu 100. Veja bem, o solo fértil do nosso coração, quando nós deixamos que a palavra do Senhor seja enraizada, e deixamos que Deus trabalhe em nossa vida, nós começamos a produzir frutos. Queridos, você está aqui nesta noite. Como está o seu coração para a palavra do Senhor que está sendo aqui transmitida e pregada nesta noite? Então, cada um tem que avaliar a si mesmo, cada um tem que deixar-se ser moldado por esta palavra e deixar Deus trabalhar em vossas vidas, e eu tenho que deixar Deus trabalhar na minha, de modo que nós possamos criar raízes com esta semente. A semente é a palavra de Deus plantada em nós, e nós devemos deixar essas sementes criar raízes. Queridos, nós temos que entender essas coisas. Versículo 9, o que diz no versículo 9? Jesus, depois de explicar, de falar esta palavra, de transmitir esta parábola, ele diz algo importante, muito dito no livro do Apocalipse e as 7 igrejas. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é importante ouvir. Como é importante nós termos a capacidade de ouvir. No Antigo Testamento, quando nós olhamos, alguns textos e a importância, do ouvir, a gente vê toda a palavra em si. O ouvir significa o seguinte: ele indica a disposição, que a pessoa tem, de ouvir a verdade, a motivação que essa pessoa tem, para entender aquilo que está sendo dito e obedecer aquilo que está sendo dito. Porque muitas vezes, nós somos cristãos de longa data, mas nós não conseguimos nos aprofundar, nas coisas de Deus. De modo que às vezes estamos tão longo tempo nessa jornada e nós não saímos do mesmo lugar. Por quê? Porque entra culto, sai culto, vem pregador diferente, um irmão diferente prega, uma pastora, uma missionária, e nós continuamos com uma não disposição para ouvir. Os nossos ouvidos estão mocos para as coisas de Deus, e às vezes nós não temos uma condição plena de ouvir, porque nós estamos desatentos com tantas coisas, preocupados com tantas coisas, que você e eu muitas vezes entramos vazios na igreja e saímos vazios por conta de não darmos a devida atenção e colocarmos a palavra de Deus no seu devido lugar. Deus quer falar com você nesta noite, quer que você tenha disposição de ouvir a tua palavra e que você venha corrigir algumas posturas que impedem, esta palavra de criar raízes em você e você ser um crente maduro, um crente espiritual que deixa a palavra de Deus fluir através da sua vida. Você e eu, nós precisamos entender nessa noite que precisamos ouvir a palavra de Deus, não com os ouvidos mocos, mas com os ouvidos atentos para a tudo aquilo que o Senhor tem a dizer e nos instruir nesta noite. Muitas vezes eu entro na igreja, você entra na igreja, e as nossas preocupações estão além dessas coisas aqui dentro. Nós estamos focados em tantas outras coisas. Você vem na igreja e não consegue deixar o Espírito de Deus fluir, porque você está preocupado com a sua conta que vence amanhã, com o seu filho que está te dando problema, com uma doença no seu ente querido. Mas eu quero dizer para você, faça um esforço para quando você entrar nesta igreja ou em qualquer outra, você esteja com os seus ouvidos, abertos para ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo e com você nesta noite. Então Jesus, ele vai falando por parábolas. Os seus discípulos pedem explicação, para o Senhor Jesus a respeito dessas parábolas, e Jesus, ele chega aos discípulos, as pessoas que estavam próximas aos discípulos, e começa a explicar a questão do segredo, do mistério do reino, Então ele usa a palavra no grego ali, mistério, onde diz segredo no versículo de número 11, que se refere, às verdades até então ocultas, mas agora reveladas aos seus seguidores, Então nós vamos ver que isso abrange tanto o entendimento na esfera mental quanto espiritual. Talvez quando você vem à igreja, talvez você não se preparou, no sentido de deixar o Espírito de Deus fluir. Às vezes você entra aqui de qualquer maneira, achando, que as coisas vão acontecer. Você entra num culto e sai do culto e as coisas não mudam. Mas quando nós temos, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e deixarmos ser trabalhados por esta palavra, a palavra de Deus vai gerando mudanças significativas na minha vida e na sua vida, na minha conduta e na sua conduta. Aquele que mentia não mente mais, aquele que falava palavrão não fala mais, aquele que tendia para algum tipo de vício já não vai mais por esses caminhos, começam a ter algumas mudanças significativas na sua vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor começa a entrar
no coração de cada crente, e esses crentes vão mudando, não é, de postura, porque quando as pessoas entendem, não é, que ser crente, ser cristão, não é entrar na igreja, e não é nenhum tipo de status social, não. Ser crente, ser cristão, é ser parecido com Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos. Então nós temos que ser parecidos com o nosso Senhor, porque a Bíblia diz que ninguém pode agradar a dois senhores, não é? Porque se você começar a agradar a um Senhor, você vai desagradar o outro. Então Jesus te chama nesta noite para que você possa ter um entendimento pleno do que significa ouvir a palavra do Senhor, do que significa ter um solo fértil, propenso a deixar a palavra de Deus frutificar. Então nesta noite, tão somente abra os seus ouvidos espirituais nesta noite, para que a palavra de Deus venha entrar, não é, no seu coração, e você venha viver o Evangelho numa dimensão maior, numa esfera melhor, tendo experiências maiores com o seu Senhor. Porque quando nós entendemos, não é, que precisamos dessa palavra para termos uma mudança de vida, e uma mudança significativa, nós deixamos o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, de forma que nós entramos na igreja e saímos diferente. Nós entramos no domingo e na segunda nós já queremos aplicar o Evangelho, nós queremos, não é, contar, não é, as coisas boas que esse Evangelho produz. É por isso que quando eu e você nós deixamos essas coisas acontecer na nossa vida, nós chegamos segunda de manhã no nosso trabalho e nós começamos a falar das coisas de Deus. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração, e a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então você começa a falar das coisas de Deus, aí você vai para a escola de manhã, aí tem a oportunidade de falar no intervalo, aí você começa a falar não mais palavras, né, que não tem sentido nenhum, mas você começa a falar para um amigo seu uma palavra do Evangelho de Deus, né? Você começa a falar do amor de Cristo, e aí você abre a sua boca e fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você começa a proferir o Evangelho, aí o seu amigo está ansioso, está preocupado com o problema, e aí você fala assim: olha, Jesus disse assim, que você deve não estar tão ansioso por essas coisas. Olha, leia lá no Evangelho, no Sermão do Monte, Jesus chama a multidão e diz assim: olha para o lírio dos campos, para as aves dos céus. As aves dos céus não semeiam nem cegam, todavia o Pai as alimenta. Deus cuida das aves, Deus cuida dos lírios, Deus cuida de você. E você começa a entender, não é, que você está recebendo a palavra aqui no domingo, e que essa palavra não pode ficar tão somente para você. Você precisa proferir essa palavra, e quando você profere a palavra, você talvez nem tenha um entendimento total, mas Deus se responsabiliza quando você lança a palavra dele. O solo do outro coração é trabalhado por Deus, e Deus vai fazendo com que essa semente seja enxertada no coração do seu amigo de serviço, do seu amigo na escola, de um parente que está sofrendo de depressão, e aí você começa a pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai surtindo resultado. Nós vamos entendendo que Jesus, Ele vai revelando-se a nós todos os dias em que nós abrimos a palavra de Deus e nós refletimos nessa palavra com a intenção de compreendermos as coisas de Deus. Jesus não explicou ou não falou tudo por meio de parábolas, não é? É óbvio que não, mas Jesus falava por meio de parábolas quando era questão de coisas relacionadas ao reino, não é? Nós vamos ver que isso tem um sentido muito enigmático, não é? Porque isso é entendido, não é, por aqueles que têm um coração aberto, né? Se o solo do coração for um solo fértil, não é, receptivo à palavra de Deus, essas pessoas que têm um solo receptivo, ela vai tendo
a vida mudada, a vida transformada, porque o solo do coração, ele é importante quando a semente da palavra é lançada. Então nós vamos ver que as pessoas que têm o solo receptivo, ela tem mudança significativa de vida. Então Deus quer que você tenha mudanças significativas de vida. Por isso, deixa o solo do seu coração fértil para ouvir a palavra de Deus na noite de hoje. Amados, você já percebeu o seguinte? Que Jesus, há uma regra na hermenêutica, quando a gente estuda teologia, que é a hermenêutica de, preste atenção, a Bíblia, ela é interpretada pela própria Bíblia. Então Jesus, curioso, que nesse texto, Jesus, ele, dentro do próprio texto, ele começou a explicar as parábolas. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 4 de Mateus, você vai ver o seguinte, no capítulo 4 de Marcos, desculpe, você vai ver o seguinte, que o primeiro solo aí, Jesus dá a resposta do versículo 4, no versículo 15, quando Jesus ele começa a explicar essa parábola. Então olha assim, a semente que caiu à beira do caminho, né? Jesus fala no versículo 15, o semeador que semeia, ele semeia o quê? A palavra. Então a palavra é a semente, versículo 14. No versículo 15, ele vai falando assim, estes são os que caiu à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, né, e logo Satanás vem e tira a semente, né, a palavra semeada neles. Então ali nós vamos ver que o agricultor, ele saiu a semear, ele semeia a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela vai transmitindo coisas relacionadas ao reino de Deus. E aí, na sequência vai vir, não é, os tipos de solo. Portanto, os diferentes tipos de solo e as reações desses tipos de solo, né? Então esse primeiro aqui, o solo aqui de terra batida, ele traz referência aos líderes religiosos, aqueles que eram contra Jesus. Lembra no capítulo 3, quando Jesus, ele cura o homem da mão mirrada, no capítulo 3? Então, as portas da sinagoga já são fechadas para Jesus. Aí Jesus, ele vai buscar outros meios de proclamar a palavra. E sabe onde ele encontra, Rob? Ele encontra a praia, ele encontra um lugar aberto, onde as multidões estão ali dispostas a ouvir Jesus. Então, nós vamos ver que o primeiro solo traz uma referência aos líderes religiosos, não é? Que era o chão de terra batida, aquele que nem mesmo a palavra chegava a fincar no solo, porque Jesus falava e os líderes religiosos logo torciam o nariz, não recebia a palavra do Senhor. Então esse é o primeiro solo. O segundo, não é? Nós vamos ver que eram as multidões que estavam encantadas com os discursos de Jesus, não é? E nós vamos ver isso no versículo 5. A outra caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, né? Ele dá as respostas nos versículos de número 16 e 17. Atente aí comigo. Da mesma forma, os que receberam, a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam. Próximo. Mas não tendo raiz em si mesmos. Antes, são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E o terceiro, você vê, ele deu a resposta dos 5 e dos 6 nos versículos 16 e 17. E agora, ele vai falar sobre o versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, cresceram e a sufocaram e não deu fruto, também referente às multidões. E as que deram fruto, ele dá a resposta no versículo 20, que é referente ao solo fértil e aos seus discípulos que receberam a sua palavra e estavam dando frutos. Amados, nós vamos ver que o solo à beira do caminho, os pássaros ali geralmente fazem referência na Bíblia Sagrada, nós vamos ver isso, muitas vezes às forças demoníacas,
Então, nesse caso, os líderes religiosos, a palavra cai no coração dele, esse coração dele, desses líderes religiosos na qual Jesus pregava, estava calejado. Então, elas não penetravam de forma alguma. Então, Satanás, né, símbolo do pássaro, vinha lá, pegava essa semente, né, e lançava fora. Então, não tinha nem como essa semente frutificar no coração daqueles líderes religiosos. Nos versículos 16 e 17, nós vamos ver o solo rochoso, né? Inicialmente, as sementes, né? Lembra do xisto, né? Então, o solo tinha calcário e xisto, então as sementes irrompiam ali, né? E as pessoas recebiam, primeiramente, com muita alegria. E os primeiros sinais eram maravilhosos, eram efêmeros, né? Então, as pessoas gostavam. Quantas pessoas vêm nos nossos cultos, nos nossos congressos, se alegram, aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, mas não frutificam, porque eles recebem em si esta palavra com alegria, né? Mas a raiz, né, ela não consegue se aprofundar, né? Quando vem a perseguição, a Bíblia diz, quando vem a perseguição ou uma oposição, essas pessoas, né, logo deixam de seguir o Evangelho. Então, por pouca coisa, essas pessoas deixam de seguir o Evangelho, porque não tem raízes, essa semente não consegue criar raízes. Nós vamos ver nos versículos 18 e 19 a questão da semente que cai entre os espinhos, né? Então, o solo cheio de espinhos, assim como o solo pedregoso, né, ele produz algum tipo pequeno de resultado. As pessoas ouvem a palavra, exatamente, né, aquilo que Jesus disse nos versículos 9 e no versículo 23 do capítulo 4. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ele atenta para essas coisas, pede para que as pessoas ouçam a palavra. Mas veja, uma vez, né, que a palavra ela é plantada, ela é semeada, nós vamos ver o seguinte, que as condições iniciais, ou seja, recebimento da palavra com alegria, parecem promissoras, mas duram pouco tempo, porque a Bíblia diz aqui no versículo de número 18 e 19, que esta palavra ela é sufocada, de modo que a vida, não a vida cristã começa a minar, porque essa pessoa, né, que tem a vida ali sufocada, como mostra aqui nos versículos 18 e 19, nós vamos ver que ela está muito preocupada com as coisas do aqui e do agora, não é? Então, a semente dura pouco tempo, porque elas estão preocupadas com as coisas que giram em torno, muitas vezes, de bens materiais, não é? Que podem ser algo que pode te levar, não é, para longe das coisas de Deus. Então, nós vamos ver que essas preocupações, Jesus já havia tratado lá no Sermão do Monte. Então, nós vamos ver o seguinte, que a questão das riquezas, né, ela acaba causando engano, porque elas seduzem as pessoas, né, quanto à questão da satisfação do aqui e do agora, né, e a vida espiritual dessa pessoa acaba sendo sufocada. Veja, Jesus ele está falando não contra em si as riquezas, mas ele está falando quando as pessoas dão vazão, né? Então está falando assim, olha, no versículo 18 e 19, essas pessoas ouvem, mas a preocupação com o mundo, eu estou na NAA, tá? Nova Almeida atualizada, a fascinação com as riquezas e outras ambições, né, acabam por sufocar a palavra de Deus. Então quando você se permite deixar com que as preocupações, a fascinação pela riqueza e as ambições permeiem o seu coração, você acaba por não produzir uma vida espiritual plena. Então nós vamos ver nos versículos 20, né, o solo fértil, ele é uma antítese ao solo endurecido, né? Porque os discípulos, eles aceitaram, né? Nós vamos ver que aqui caiu numa boa terra, foram os discípulos, né? Os que foram semeados em uma boa terra são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Nós vamos ver que o solo fértil, ele é o solo da vida daquele cristão, né, que deixa-se ser trabalhado por Deus.
E aí ele começa a ser discipulado, né? Sempre se permitindo ouvir a palavra do Senhor. E aí ele vai sendo conduzido, né, atentamente a tudo aquilo que é falado aqui no púlpito, nos seus estudos diligentes da palavra de Deus. Ele vai se deixando, né, ser moldado pela palavra, e ele vai colocando essa palavra em prática, né? Então, os líderes ouviram esta palavra, a mesma palavra, né, que os discípulos ouviram, outras pessoas ouviram, os líderes, a multidão, né? Mas eles não tiveram, né, uma vida espiritual relevante, porque eles não deixaram que a palavra de Deus viesse verdadeiramente a frutificar, né? Nós vamos ver que o resultado de verdadeiramente nós ouvirmos a palavra de Deus é uma vida frutífera, é uma vida que produz cada vez mais para o reino de Deus. E a pergunta que fica aqui nesta noite é o seguinte: que vida nós temos levado diante de Deus? Como nós estamos na questão da receptividade da palavra de Deus? Como nós temos aprendido com as coisas de Deus? Será que eu e você, nós temos, não é, colocado suficientemente em prática tudo aquilo que nós temos aprendido? Ou nós temos relutado muitas vezes em colocar em prática? Notem, a Bíblia diz em Mateus 28:19: portanto, ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o imperativo dessa frase? O imperativo. Tem aí 4 ou 5 professores dentro aqui da igreja. O imperativo, é: fazei discípulos. Quantos discípulos você tem feito desde que você aceitou Jesus até o dia de hoje? Pare para pensar. Você deixou esta palavra ser frutificada no seu coração? E quantos discípulos? É um imperativo: ide, fazei discípulos. Nós temos negligenciado essa ordem de Jesus. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos produzir frutos. Nós precisamos deixar ser trabalhado por Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Amados, é muito importante nós termos esta compreensão. Deus, Ele quer fazer, né, algo grande na nossa vida no dia de hoje. Ele quer que eu e você tenhamos um entendimento pleno, né? O reino de Deus, ele já teve início. João Batista preparou o caminho para o Senhor. Ele começou, né, como um arauto de Deus, a abrir caminho. E ele dizia assim: venham após mim, né, na qual eu não sou digno de tirar as correias das suas sandálias, né? Ele é antes de mim, né? E ele diz assim: olha, ele é aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o reino de Deus teve início. Jesus, ele interpreta o significado, né, dessa parábola. Ele quer que eu e você, como discípulos, tenhamos uma vida significativa, né? Jesus, em primeiro lugar, ele é a própria palavra de Deus. Ele é essa semente, né, na qual nós temos que semear. Então nós precisamos, como servos do Senhor, tomarmos uma posição nesta noite e semearmos esta palavra de Deus. Nós precisamos ouvir esta palavra e responder esse chamado com fé. Olha, não eram todos que entendiam a parábola do Senhor. Muitos estavam fechados, com o coração endurecido para a palavra de Deus. Não esteja com o coração endurecido para a palavra de Deus nesta noite. Olha o que Jesus falou em Mateus 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas, não é, dos sábios e dos entendidos, não é? Ele diz: graças te dou, Senhor, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, né? E revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então Deus, Ele resolveu revelar a nós, né, as grandezas do Teu reino, o significado do que é ser um discípulo do Senhor. Então Deus, Ele quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida na noite de hoje.
Jesus, Ele quer que você entenda, a palavra de Deus está sendo semeada nesta noite, e o solo do seu coração tem que ser um solo que possa nesta noite receber esta palavra, porque se você deixar a palavra de Deus frutificar verdadeiramente no seu coração, você vai ser trabalhado de uma forma plena. Deus, Ele conhece o intro da tua alma. Essa palavra, ela é tão poderosa que ela muda vidas e muda coração. Ela dá sentido, não é, para mim e para a sua história. A Bíblia diz, não é, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deixe a palavra de Deus frutificar no seu interior, e você vai ser trabalhado por Deus todos os dias, não é? Então nós precisamos, como discípulos do Senhor, entendermos as épocas que nós estamos vivendo, ou a época em que nós estamos vivendo. Nós precisamos assumir um compromisso firme com o Senhor, não é? E tomarmos posturas duras conosco mesmos, né? No sentido de algumas correções de comportamentos que nós precisamos fazer, que nos afastam de Deus. Nós precisamos ser duros conosco, nós precisamos, não é, ser firmes, não é, e precisamos pedir ajuda a Deus, não é, porque só Deus, né, pode trabalhar em hábitos que estão pecaminosos, enraizados muitas vezes no nosso coração. Tem coisas que não é a nossa força de vontade, tem coisas que nós vamos ter que pedir misericórdia a Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer esses hábitos pecaminosos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a ter mudança significativa de vida. Por mim mesmo eu não consigo, Senhor, mas eu clamo a Ti nesta hora. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Me ajuda, Senhor, a ter o quebrantamento necessário na minha vida, a ter, meu Deus, uma compreensão exata daquilo que o Senhor quer. Em uma época, né, que nós vivemos hoje difícil de pregar o Evangelho, onde as pessoas estão fechadas para a palavra de Deus, nós temos que ser a Bíblia que muitas pessoas precisam ler. A nossa vida fala muitas vezes mais do que a própria palavra que nós pregamos, porque a nossa vida ela tem que andar, não é, de forma correta e coesa com a palavra de Deus. Porque se eu e você nós pregarmos uma coisa e a nossa conduta ser diferente da que nós pregamos, nós não vamos ter o efeito desejado por Deus. Então nós temos que entender, não é, que Deus deseja trabalhar no meu e no seu coração nesta noite. Nós precisamos dizer, né, como Santo Agostinho disse: Senhor, feriste-me com a Tua palavra e desde então eu Te amei. O Senhor, feriste-me o meu coração com a Tua palavra, desde então eu Te amei. A palavra de Deus muitas vezes ela vem e nos fere, mas ela corrige a nossa rota, ela muda sim as nossas condutas, ela nos ajuda a mudar as nossas condutas. E eu quero dizer para você, nós precisamos vencer, não é, muitas coisas. Hoje a igreja sofre, não é, com um perigo muito sério, que é o mundanismo. E às vezes a gente acaba dando vazão para o mundanismo. E às vezes a gente não consegue entender porque antigamente Deus agia de uma forma tão plena e hoje não está agindo. É porque o mundanismo é um perigo sério na qual nós temos que enfrentar. Então, uma parte considerável dos ensinamentos de Jesus e o restante do Novo Testamento nos ensinam o que é ter uma vida plena cristã. Então, a Bíblia diz, não é, que nós temos que buscar uma vida cristã que verdadeiramente agrada a Deus. Os verdadeiros cristãos nesta noite, eles não se contentam somente com as coisas da terra, mas como diz Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, o cristão, ele que entende o seu propósito, ele começa a pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O cristão, não é, que entende os propósitos de Deus e recebe a palavra de Deus, ele começa a ter a sua vida e a sua mente renovada. E a Bíblia diz em Romanos 12, e versículo 2, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e
agradável vontade de Deus. Nós precisamos, né, entender essas coisas. Então, o mundanismo, ele muitas vezes nos afasta de Deus. E Tiago 4,4 diz o seguinte, que aquele que quer ser amigo do mundo, não é, se torna inimigo de Deus, porque ninguém pode agradar a dois senhores. Nós precisamos vencer, não é, esses perigos, não é? E precisamos entender que Deus quer tratar comigo e com você nesta noite. Qual é o sol do seu coração na noite de hoje? Deus quer fazer grandes coisas. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém. Aplausos.